pessoal, boa noite. Estamos dando início a mais uma noite da nossa semana de estudos sobre TCC aplicada ao cenário atual. Gostaria de iniciar a noite de hoje dando boas-vindas também a quem está começando a semana de estudos hoje, pois tivemos alguns participantes ingressantes, e também passar algumas informações. Essa semana de estudos ela é mais um projeto da Comportalmente que visa colaborar com esse cenário atual que estamos vivendo. Entre outros projetos, a gente teve um programa de Mindfulness que então, nós direcionamos 50% do lucro do programa de Mindfulness. Estamos direcionando, na verdade, 50% do programa de Mindfulness, do lucro do programa de Mindfulness para as causas sociais relacionadas à Covid. Lançamos um mini curso de atendimento online para auxiliar os profissionais que estão, de repente, precisando aderir a essa modalidade de atendimento. Esse curso foi oferecido gratuitamente para todos os associados das ATCs, para os associados da FBTC e para os alunos da Comportalmente. E agora ele está pago e 100% do lucro é revertido para as causas sociais da Covid. Nós lançamos também o plantão psicológico com alunos voluntários que se disponibilizaram a realizar esses atendimentos para pessoas que estão passando por situações de crise, né, situações de instabilidade emocional devido a essa situação que estamos vivendo. E estamos lançando, né, iniciamos ontem essa semana de estudos que visa capacitar os profissionais, os psicólogos, para os atendimentos psicoterápicos com essas demandas que estão surgindo desse cenário, certo? Queria falar um pouquinho sobre essa semana, porque talvez algumas pessoas ainda estejam, né, como eu falei, entendendo um pouco da proposta. Esse é um projeto gratuito. Os R$ 25 que constam no nosso site é uma proposta de doação, é uma colaboração para quem quiser dar, poder colaborar de alguma forma, auxiliar de alguma forma com essas causas sociais. Esse dinheiro vai estar sendo revertido também para essas campanhas, certo? Então, quem puder colaborar, gostaria de reforçar esse pedido. A gente vai estar direcionando essa verba para cestas básicas, material de higiene para as pessoas que estão precisando. E como é que a gente está conduzindo esses encontros para quem está iniciando hoje? Cada encontro ele é conduzido por um autor de um dos capítulos disponibilizados pela editora Sinopsis. Foram 4 capítulos do livro Estratégias Psicoterápicas e a Terceira Onda em Terapia Cognitiva, do autor Wilson Mello, que também vai estar hoje conosco. Após Irismar Reis falar, ele vai estar dialogando também com a gente. E esses 4 capítulos eles estão disponíveis na nossa plataforma para leitura. Eles foram cedidos pela editora Sinopsis a partir da parceria que eles fizeram com a gente para a promoção dessa semana. Como é que nós estamos dividindo a fala e também faremos no dia de hoje? O professor Irismar Reis vai começar falando, ele vai falar nesse início, como aconteceu ontem. Após isso, teremos o convidado, que será Wilson Mello, e eles irão dialogar juntos sobre a articulação dessa temática com o cenário atual, e a gente, então, vai abrir para os comentários dos participantes. Eu acho que é isso. Agora eu vou dar boas-vindas ao professor Irismar, para que a gente possa começar nosso encontro de hoje. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Boa noite. Para mim, claro, para mim é um tremendo prazer estar aqui. Camila foi uma das participantes mais ativas no aprendizado da terapia cognitiva processual. E, naturalmente, que eu agradeço muito esse convite, não só a você aqui, parabenizando-a pela atividade, e gostaria de aproveitar e já agradecer também a Wilson Mello pelo convite de escrever o capítulo para o livro. Boas-vindas ao senhor. Dizer que assim como ontem, né, que eu senti uma enorme honra de ter Lia, quando o senhor está aqui participando com a gente sabe que está no caminho certo. Então, quando nós temos, né, o aceite de profissionais, o gabarito de vocês, participando de projetos da Comportalmente, a gente sabe que está fazendo a coisa certa, porque fala da nossa proposta lá atrás, que foi levar conhecimento, levar capacitação de qualidade a todos os psicólogos do Brasil, independente de onde eles estivessem. Então, ter acesso, né, de casa, remotamente, pessoas que estão, enfim, distantes de vocês, a gente viabilizar esse acesso assim, dar sentido à nossa proposta. Eu agradeço demais. Tá bom, então, Camila, muito obrigado por tudo. Eu acho que essa iniciativa de vocês é fantástica, e então, de fato, eu
reafirmo aqui meu prazer de estar com vocês. Então, acho que me coube, então, falar um pouco sobre esse capítulo, que é um capítulo fundamentalmente de automonitoramento e resolução de problemas. É difícil a gente falar em... Não sei se já é para eu começar ou se eventualmente você... Eu agradeço a sua participação demais e eu vou dar espaço agora para o senhor. Vou ficar aqui escondidinha um pouquinho. Ok. Tá certo, então. Obrigado. Depois eu vou inserir Wilson e depois eu abro para os comentários. E vou ficar nos bastidores a partir de agora. Então, como eu disse, é um grande prazer estar aqui com vocês. Coube a mim falar sobre esse capítulo de um livro que, inclusive, é fantástico, do Wilson. E aqui, automonitoramento e resolução de problemas são coisas que a gente poderia considerar o cerne da terapia cognitiva. Eu tive o prazer, na realidade, nesse convite do Wilson, de inserir nesse capítulo algumas das técnicas que eu utilizo na terapia cognitiva processual. Eu não sei quantas pessoas estão me assistindo, mas, em princípio, é possível que algumas pessoas ainda não tenham ouvido falar da terapia cognitiva processual. E aí é bom que fique muito claro que foi um formato de terapia que eu desenvolvi em cima da terapia cognitiva de Beck. Portanto, eu diria que a terapia cognitiva processual ela é 100% beckiana. E o que prova isso de alguma forma é algo que eu posso de imediato colocar para vocês, antes de eu passar mais especificamente para a discussão do capítulo e no tema que é muito atual, que é essa tragédia que todos nós estamos vivendo. Recentemente eu fui convidado por uma editora para fazer a supervisão da tradução do livro de técnicas de Robert Leahy, e eu tive a curiosidade de contar, grosso modo, quantas técnicas nós tínhamos de um modo geral, e estavam ali aproximadamente umas 120 técnicas, e eu me disse assim, olha, e a terapia cognitiva processual, ela cobre, na realidade, pelo menos 60% dessas técnicas que a gente encontra na terapia cognitiva convencional, e, eventualmente, parte de algumas coisas que são apresentadas nas terapias de terceira onda. Uma dessas razões, e vocês vão ver um pouco quando eu discutir o capítulo, é que as técnicas da terapia cognitiva processual, elas se caracterizam pela combinação de técnicas. Por exemplo, vocês podem utilizar algumas técnicas que vocês já utilizam na terapia cognitiva padrão, e a forma de combinar essas técnicas é que faz com que nós tenhamos, digamos assim, uma potencialização dessas técnicas. E depois fica mais fácil de lembrar, tá certo? Então, algumas dessas coisas foram aproveitadas neste capítulo pelo Wilson. Eu sou apenas um dos autores, então é um capítulo que foi escrito pelo Wilson Vieira, por mim, pela Débora Cristina e pela Daniela Bacos. E uma das coisas que são citadas inicialmente nesse capítulo, claro, a importância do automonitoramento, mas, de alguma forma, já se cita o modelo cognitivo de Beck, e o quão importante nesse modelo é a questão da metacognição. Ou seja, metacognição, em princípio, é uma capacidade que apenas os seres humanos têm, a nossa capacidade de visualizar, pensar, olhar, avaliar, analisar nossos próprios pensamentos. E isso é praticamente impossível de ser feito sem uma certa capacidade de automonitoramento. Daí, entrarem neste capítulo algumas questões que dizem respeito às técnicas. A primeira coisa que a gente tem de pensar quando a gente fala em automonitoramento é no modelo cognitivo. Se vocês pensarem no modelo cognitivo, o que nós temos? Nós temos um estímulo, uma situação, algo desencadeador. Em seguida, isto tem de ser avaliado, ou seja, através do que nós chamamos de processamento cognitivo.
E as consequências disso, de acordo com os vários modelos cognitivos, são os sentimentos, são os nossos comportamentos e as nossas reações ou respostas físicas. O simples fato de pensar nessas coisas e avaliar isso, de alguma forma, já implica em automonitoramento. E essa é uma das coisas que nós treinamos o paciente desde o começo. Quer dizer, como é que a gente começa treinando o paciente? Primeiro é falando sobre o modelo cognitivo, e vocês verão logo adiante que nós colocamos os registros de pensamento como uma dessas formas. Então, aqui, quando a gente fala em registro de pensamento, a gente está falando não só sobre monitorar o pensamento, ou seja, identificá-lo, mas, de alguma forma, passar além, ou seja, eu monitoro o meu problema, o meu pensamento, eu identifico, de alguma forma, esse pensamento e, de alguma forma, isso me leva a minha resolução de problema. Dificilmente eu teria capacidade de resolução de problemas sem, de alguma maneira, conhecer esta sequência que eu estou colocando para vocês. Então, logo no início do capítulo, vocês verão a descrição dos registros de pensamentos. Existem vários tipos de registros de pensamentos. Desde os mais simples, existe, por exemplo, o registro de pensamento de 3 colunas apenas, de Burns, que é, em princípio, muito simples, mas ele vai se sofisticando com o próprio registro de pensamento do Beck, que são 5 colunas, e ali vocês vão ter a situação, o pensamento, de um modo geral, a emoção colocada antes do pensamento, não que esta venha antes, mas pelo fato dela geralmente ser percebida antes do pensamento. Ou seja, às vezes fica mais fácil a gente, através daquela pergunta de ouro, pergunta-chave, que é o que acaba de passar por minha cabeça, é mais fácil eu perceber o que eu estou sentindo. E aí a pergunta vem, olha, no momento em que eu comecei a sentir isso, raiva, tristeza, ansiedade, o que me passou pela cabeça? Tá? Então, nesse sentido, os registros de pensamento, eles são, assim, fundamentais. É difícil você fazer terapia cognitiva sem, de alguma forma, falar sobre os registros de pensamento. E aí eu tenho alguns comentários a fazer, apenas como complementação do que vocês leram neste capítulo, é a ênfase que se dá ao registro de pensamento. Frequentemente, os terapeutas cognitivos, eu diria que são iniciantes, se preocupam muito no que vai anotar no registro de pensamento e ensinam o paciente simplesmente a escrever. Um dos aspectos que eu costumo comentar é que o que se escreve é importante, mas muito mais do que o que se escreve, o que importa é o diálogo que está por trás disso. Então, um bom terapeuta cognitivo, na medida em que ele ensina ao paciente como utilizar um registro de pensamento, sobretudo, está ali por trás o que é fundamental na terapia cognitiva, que é o diálogo socrático. De que forma eu posso fazer essas perguntas? De que forma o terapeuta faz as perguntas ao paciente? E na medida em que essas perguntas são feitas, este diálogo, de alguma maneira, é colocado de uma forma sintética no registro de pensamento. Então, o que seria o registro de pensamento? É simplesmente uma forma de você sintetizar esse diálogo que, em princípio, está ocorrendo entre o paciente e você, terapeuta. Na medida em que você ensina ao paciente todos os passos de um registro de pensamento, você, a rigor, está ensinando ao paciente como fazer ou como implementar esse diálogo consigo mesmo, tá certo? Se vocês que acompanharam e leram esse capítulo forem até a página 88, então nós temos 87, a página 88 tem um registro de pensamento que talvez aqueles que ainda não tinham sido apresentados à terapia cognitiva processual vão encontrar exatamente o registro de pensamento da terapia cognitiva processual. Em que ele difere? A primeira coisa é que ele não é colocado em colunas, né? O que eu tentei fazer nesse momento foi algo que eventualmente fosse mais didático, por um lado,
que aumentasse a chance dos pacientes, inclusive, fazerem isso como tarefa de casa, como experimento. E é exatamente por isso que vocês vão ver, aqueles que estão acompanhando esse capítulo, de alguma forma, se vocês tiverem esse capítulo na mão de vocês vão ver que o modelo cognitivo está dentro do próprio registro de pensamento. E mais ainda, aquilo que é fundamental na terapia cognitiva, que é a conceituação ou conceitualização, se vocês se lembram bem, existe a conceituação de Judith Beck, e vocês viram, de alguma maneira, talvez, que a conceituação na terapia cognitiva ela é muito semelhante, ou seja, os mesmos elementos estão aí. E o primeiro nível do diagrama de conceituação da terapia cognitiva processual está dentro desse registro de pensamento. E aí vocês vão dar uma olhada e vão ver que está lá situação, pensamento automático, emoção e comportamento com as perguntas, e o paciente vai então responder essas perguntas. Tá ok? Não sei se vocês que de alguma forma já conheceram esse diagrama de conceituação, se vocês que conheceram esse registro de pensamento, já se deram ao trabalho de pensar nesses dois conjuntos de setas que vocês estão vendo aí, são na realidade retângulos, que são as caixas onde essas respostas são colocadas, mas é importante que vocês vejam que, de alguma maneira, na outra parte, ou seja, tem uma parte inicial com retângulos, tem uma outra parte também com retângulos, só que essa segunda parte, de alguma maneira, é a parte reflexiva, ok? A primeira parte é aquela que o indivíduo identifica, ou seja, o que está acontecendo. Em seguida, o que acaba de passar por minha cabeça, qual é a emoção que eu estou sentindo e o que eu faço. Nisso você identifica aqueles elementos fundamentais do modelo cognitivo. E aí vocês irão para algumas perguntas que são muito importantes. Existem perguntas sobre o comportamento, é importante que o paciente de alguma forma avalie o comportamento, e em seguida existem existem perguntas que são típicas e clássicas, ou seja, quais são as evidências que eu tenho de um lado, ou seja, o que confirma esse meu pensamento, e quais são as evidências que eu tenho do outro lado. Com isto, eu chego à minha hipótese alternativa, que no final das contas é nada mais, nada menos do que uma conclusão. E dessa conclusão, que agora de alguma forma eu espero que seja mais positiva, mas que de alguma maneira seja também realista, se eu acreditar nela, eu já terei modificado meus pensamentos, eu já terei modificado o pensamento automático, eu já terei de alguma forma novas emoções, ou seja, emoções eventualmente positivas, e agora eu já tenho uma decisão e algum controle sobre o meu comportamento, ok? Fica um pouquinho difícil a gente falar um pouquinho apenas imaginando, e eu espero que vocês estejam acompanhando o capítulo, e é exatamente por isso que eu estou, de alguma maneira, colocando a página para vocês, e aqui eu estou falando da página 88, e nesse registro de pensamento, nós temos aqui aquilo que, neste capítulo, é fundamental. Eu estou fazendo automonitoramento, né? Eu estou, de alguma forma, avaliando a situação, estou avaliando meu pensamento, estou avaliando minhas emoções e, sobretudo, estou avaliando meu comportamento ou meus comportamentos e, ao mesmo tempo, fazendo o que se espera, ou seja, modificação de todos esses componentes. Se a gente for, então, adiante, vocês vão ver que, nesse capítulo, na página 89, nós temos aqui maneiras de registrar ou, de alguma forma, monitorar o nosso comportamento. Um exemplo dado aqui é exatamente o registro diário de ingesta alimentar. Mas nós podemos fazer o registro desse comportamento. Vocês vão ver aqui, olha, um modelo que, na realidade, registra, por exemplo, o quanto eu comi, vai quantificar o quanto eu senti de fome, vai eventualmente me dizer ou vai me perguntar se eu tive algum episódio de comer compulsivo, dando a ideia de o que você está fazendo, onde você está fazendo, ou seja, tudo isso faz parte
de alguma forma, do que eu quero saber, ou seja, sem monitoramento, ou seja, sem que eu realmente avalie cada um desses elementos, dificilmente eu vou conseguir modificar aquilo que é fundamental. Os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus comportamentos, tá ok? Bom, eu vou dar um pouquinho, vocês já devem ter visto aqui todos os exemplos. Eu vou sair agora desses registros de pensamento, porque, do contrário, realmente a gente não teria tanto tempo assim, ou seja, nós já estamos praticamente quase na metade do meu tempo e eu só falei dos registros de pensamento. Eu vou dar um salto um pouco e vou partir para uma outra coisa que também é absolutamente fundamental. Eu gostaria que vocês saltassem aí para a página 93 e vocês têm aí um tópico que é o monitoramento das distorções cognitivas. Se vocês prestaram atenção no próprio registro de pensamento do qual eu falei, existe uma pergunta sobre as distorções cognitivas. E aí é importante que essas distorções elas sejam também monitoradas. O que eu consegui, de alguma forma, ou de que forma eu consegui fazer isso na terapia cognitiva processual? A primeira coisa em que eu pensei foi, e aqui na realidade houve um certo acaso, foi o próprio Beck quem me estimulou a fazer isso, sem que ele de fato estivesse sabendo que estava me estimulando, mas uma vez ele mandou um e-mail para o grupo que nós temos da Academia Internacional de Terapia Cognitiva, onde ele perguntava se havia algum questionário ou alguma escala que avaliasse distorções cognitivas. E como não houve nenhuma resposta das pessoas, eu imaginei que não houvesse esse instrumento. E foi a partir exatamente dessa pergunta de Beck que eu comecei a elaborar um questionário que vocês vão ver a partir exatamente na página 94. Aqui, se vocês derem uma olhadinha, existe um quadro, que é o quadro 3.7, e não tem absolutamente nenhuma novidade aí, ou seja, a terapia cognitiva processual não é isso, mas o que eu fiz então foi tirar de vários livros as definições das distorções cognitivas, o nome, as definições, os exemplos e dar a possibilidade de um indivíduo trazer um exemplo que ele vai acompanhar durante a semana. Então, se vocês derem uma olhada nesse quadro que vocês estão vendo aqui, na última coluna vocês têm meu exemplo. E já, geralmente, na primeira ou segunda sessão, esse é um dos aspectos que eu ensino ao paciente, que faz parte da psicoeducação desse modelo, que é ensinar sobre as distorções cognitivas para o paciente. O que eu estou fazendo nesse momento aqui? Eu estou preparando o indivíduo para que ele, de alguma forma, jamais esqueça das distorções cognitivas. E eu vou fazer isso através do questionário que foi criado em função disso, em função desse estímulo involuntário e indireto de Beck. Ou seja, se o paciente, na realidade, aprende sobre as distorções cognitivas, aprende por exemplo, a sua definição, vê exemplos e traz os seus próprios exemplos, se vocês derem uma olhada adiante, saltando inclusive para adiante, eu vou realmente saltar vários aliás, não tem como eu saltar, na realidade está no anexo, e que ficou no fim. Eu queria então que vocês fossem para o final do capítulo e vocês vão encontrar exatamente aquilo que eu chamei de questionário de distorções cognitivas, ou CD-Quest. Em que consiste o CD-Quest? Essa é uma das formas mais interessantes e mais importantes de você fazer automonitoramento dos seus pensamentos. Ou seja, eu vou pedir ao paciente, de um modo geral, semanalmente. Alguns pacientes não gostam de fazer semanalmente, então, pelo menos 2 vezes no mês, a cada 2 sessões, o paciente vai me preencher o questionário de distorções cognitivas,
E ao preencher esse questionário de distorções cognitivas, ele vai estar tentando se lembrar do que aconteceu durante a semana, em termos de distorções cognitivas. Veja pelo menos aqui como é que é o enunciado. Ou seja, durante esta semana, eu percebi que estava pensando da seguinte forma. E a primeira pergunta, por exemplo, é pensamento dicotômico. E o indivíduo vai pensar, então, em pensamento dicotômico, este tipo de distorção cognitiva, tanto em termos da frequência, ou seja, eu tive esse tipo de pensamento, de tudo ou nada, boa parte do tempo. E quando eu tive esse pensamento, eu acreditei um pouco, médio ou muito. Isso já me dá um score. E aí, então, o indivíduo vai ter um score para cada um digamos, dessas distorções, e, consequentemente, ao final, o indivíduo vai ter um score. Ok. Onde é que eu quero chegar com isso? Se vocês habituam o paciente a preencher o CD-Quest semanalmente, ou se não conseguir semanalmente, pelo menos a cada 2 semanas, o paciente automaticamente vai começar a atuar metacognitivamente. Ele vai estar pensando sobre os próprios pensamentos e avaliando se aquele pensamento foi uma distorção cognitiva ou não. Ok? Então, se o paciente ganha esse hábito durante a terapia, essa é uma forma de vocês fazerem com que o paciente jamais esqueça das distorções cognitivas, e elas vão ser muito importantes, como eu vou falar para vocês mais um pouquinho adiante, ok? Bom, então, o que nós temos aqui seguindo o modelo cognitivo? Eu faço automonitoramento dos meus pensamentos automáticos, eu vou saber se esses pensamentos automáticos são distorcidos ou não. Um dos instrumentos que eu vou utilizar para isso é exatamente o questionário de distorções cognitivas, e uma vez eu tendo esse instrumento, dificilmente eu vou esquecer, e é uma forma que eu tenho, de alguma maneira, de modificar não só meus pensamentos, mas também os meus sentimentos indiretamente e, consequentemente, também os meus comportamentos. Ok? Bom, isso é o que eu tinha para falar de grosso modo sobre como é que eu ensino aos pacientes como fazerem a monitoração dos pensamentos, tendo como base o modelo cognitivo padrão de Beck. Ok? Se vocês pensarem, eu não sei se vocês já tiveram acesso ao diagrama de conceituação da terapia cognitiva, mas vocês vão ver que, em princípio, esse diagrama ele foi criado para mostrar ao paciente os 3 níveis de cognição. Nesse primeiro nível de cognição, vocês têm fundamentalmente tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. E o objetivo, na realidade, é mudar pensamentos automáticos. Mas vocês vão ter, em seguida, uma conexão com o segundo nível cognitivo, que é o nível das crenças intermediárias e é o nível dos pressupostos subjacentes. Se vocês pensarem nas crenças intermediárias e pensarem nos pressupostos subjacentes, fundamentalmente vocês vão estar pensando em comportamentos, ok? Como é então que eu posso, de alguma forma, atuar sobre os meus comportamentos? Isso é uma forma que, de alguma maneira, facilita as tomadas de decisão e resolução de problemas, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, eu vou dar um salto e pedir para vocês darem uma olhada, primeiro aqui na página 100, onde está o item exatamente sobre resolução de problemas e psicoterapia, e vou querer que vocês deem uma olhada na figura 3.1, onde vocês encontram aí o ciclo proposto por Sternberg em 2000 sobre resolução de problemas. O que vocês têm aí? Vocês têm toda uma sequência onde, de alguma maneira, isso é o que nós precisamos fazer. Ou seja, uma vez identificado o problema, e isso é fundamental na terapia cognitiva, para quem a gente não tem uma terapia vaga, ou seja, a terapia cognitiva ela é fundamentalmente centrada em problemas, é importante que haja a definição
é importante que a gente veja não só aqueles pensamentos que convergem, mas aqueles que divergem, aqui é colocado como pensamentos convergentes e divergentes, e, consequentemente, isso vai nos facilitar, de alguma maneira, a fechar esse ciclo onde tudo isso é avaliado. Isso vai nos dar, inclusive, digamos assim, nos alocar recursos para isso. Se a gente fala disso aqui agora, já um pouquinho mais adiante, tem uma pequena parte onde se diz, ou onde eu coloco, que, na maior parte das vezes, os problemas que parecem insolúveis estão, na verdade, mal definidos. Ou seja, em outras palavras, problemas bem específicos têm soluções específicas e problemas genéricos não têm solução, ou dificilmente você vai encontrar soluções para isso. Isso é o que eu ouvi uma vez do Norman, lá do Instituto Beck, que diz exatamente o seguinte, ou seja, uma terapia vaga traz resultados vagos. Então, nós temos de ser bastante específicos e definir os problemas para que, se a gente encontrar alguma coisa adiante, a gente saiba exatamente o que a gente está encontrando, porque o que pode acontecer, na medida em que você trabalha de uma forma vaga, é que você não vai saber o que você está encontrando. Na terapia cognitiva, inclusive, eu agradeço muito a Wilson quando ele trouxe para cá uma das técnicas que eu reputo assim, das mais importantes da terapia cognitiva processual, que é exatamente uma técnica para tomada de decisão. E aí eu já estou falando e pedindo para vocês irem para a página 105. E essa técnica é o que inicialmente eu chamei de roleplay racional, emotivo, consensual, e mais tarde eu simplesmente, digamos assim, eu encurtei mais esse nome e passei a chamá-la simplesmente de roleplay consensual. Vocês vão ver um pouco por quê. A primeira razão, na realidade, quando eu desenvolvi essa técnica, é que existe uma técnica que é a balança decisória, ou a balança decisional, que é muito utilizada na terapia cognitiva. Ou seja, se nós, na realidade, queremos resolver um problema, que é também parte desse capítulo, é muito importante que eu veja os prós e os contras. Ou seja, quais são as vantagens dessa coisa que eu estou querendo fazer, quais são as desvantagens, ou quais são as vantagens e desvantagens dessa outra minha opção, ok? Depois de algum tempo fazendo e utilizando bastante a balança decisional, eu cheguei à conclusão de que os terapeutas cognitivos talvez não estivessem informando muito o paciente uma coisa que é extremamente importante, que é a ambivalência que tem por trás disso. E quando a gente... isso está muito posto, inclusive, na entrevista motivacional, ou seja, na entrevista motivacional, que surgiu como uma técnica, depois se expandiu e é praticamente um modelo de psicoterapia hoje, fundamentalmente a gente lida com ambivalência. E aí, então, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada nessa técnica da terapia cognitiva processual que está na página 105, vocês vão ver que eu propus vários outros passos. E a mais importante dele é que o paciente veja exatamente que existe uma briga entre emoção e razão toda vez, ou na grande maioria das vezes, que eu quero tomar uma decisão. Por exemplo, se eu quero, principalmente quando existe algum transtorno psiquiátrico, e a emoção por trás disso geralmente ou é medo ou é ansiedade. Não está bem claro nesse capítulo, e aí eu diria para vocês que é extremamente importante que vocês acompanhem a terapia cognitiva processual, porque ela está crescendo e acrescentando coisas sempre. Atualmente, essa técnica, eu peço ao paciente para visualizar 3 personagens diferentes. A personagem representado pela razão, personagem representado pela emoção, mas tem também um personagem representado pelo consenso e, como eu quero mobilizar muita emoção, e é importante que eu faça isso, eu peço ao indivíduo para se sentar em cadeiras diferentes. Então, vamos imaginar que João seja um fóbico social e que queira ir para uma festa, mas tem medo disso. Então, ir à festa, eu vou pedir para o João emoção, depois que foi colocado aqui claramente
essa briga entre razão e emoção pelas próprias percentagens que foram identificadas aqui. João vai falar pelo lado emocional, depois vai responder pelo lado racional, e, de um modo geral, vai fazer esse diálogo, esse que a gente chama de ponto contra ponto, certo? E desse diálogo, de um modo geral, nasce um consenso. E uma vez nascendo esse consenso, vocês vão, então, ali, após uma certa avaliação, vai para o 6º passo, que é uma decisão. E o que é interessante é que essa decisão, ela pode ser sim ou não. Sim, eu estou pronto para fazer essa ação que eu temo, por exemplo, ir àquela festa, ou não, eu não estou pronto para ir. O que é muito interessante é que o terapeuta em nenhum momento vai pressionar o paciente, porque se o paciente disser assim, não, eu não estou pronto para ir para a festa, a gente vai, de qualquer maneira, para esse 7º passo. Primeira opção, vamos imaginar que o paciente disse, sim, agora eu quero ir para a festa. Ele pode decidir o contrário. E aí, então, eu faço um plano de ação para ajudá-lo a manter aquela decisão. Mas se, por outro lado, o paciente disser assim, não, eu não estou pronto, nós vamos fazer um plano de ação para ele, de alguma maneira, se preparar para estar pronto depois. Então, desse modo, a gente tem aqui várias coisas que acabam juntando ou integrando aquilo que eu coloquei no início dessa minha fala, que envolve toda uma parte metacognitiva e de monitorização ou monitoração dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, do meu comportamento, mas me leva também à resolução de problemas, e essa resolução de problemas ela é muito facilitada por essa técnica de tomada de decisão. Eu queria dar um salto, já que meu tempo está praticamente, eu acho que eu tenho talvez menos de 10 minutos para falar para vocês, e talvez trazer um pouquinho de novidade que é muito importante que vocês percebam. Por exemplo, na página 109, vocês vão ter exatamente aquele passo que é o plano de ação que é implementado, ok? Isso aqui deve ter ficado, digamos assim, claro para vocês. Uma vez o paciente tomando a decisão, nós fazemos o plano de ação para facilitar, para que o indivíduo antecipe quais são os obstáculos que vão ser encontrados. Mas uma vez tendo obstáculos, esse paciente possa ter a chance de já pensar por antecipação desses possíveis obstáculos e, em seguida, de alguma forma, já antecipar e já ver, e aqui foi acrescentado, digamos, um outro item, que é quando eu vou fazer isso. E na medida em que eu já estabeleço quando eu vou fazer isso, porque eu já antecipei os meus obstáculos e já os resolvi, eu posso agora mais facilmente encontrar um momento em que eu pretendo, na realidade, realizar essas ações. Tá ok? Então, falando ainda de monitoração ou monitorização, antes de ir para as nossas considerações finais, eu gostaria de já antecipar para vocês que o nosso grupo criou uma outra escala. Queria colocar para vocês assim, olha, existe uma outra coisa que eu não falei, que corresponde exatamente ao nível mais profundo, o nosso 3º nível cognitivo, que é exatamente das crenças nucleares, ou seja, sem que a gente monitore e sem que a gente identifique e modifique as crenças nucleares, dificilmente vocês vão ter digamos, um resultado duradouro na terapia cognitiva. E como nós estamos falando de automonitoramento na terapia cognitiva, quando o Wilson me convidou para fazer parte desse capítulo, ainda não existia o inventário de crenças nucleares negativas. Então, o que eu queria adiantar para vocês é que já existe esse questionário, foi um questionário que já está publicado, inclusive, foi desenvolvido por alguém do nosso grupo, que é o Flávio Osmo, onde nós temos um score e onde nós temos a identificação das diferentes crenças nucleares, aquelas exatamente descritas por Judith Beck, em que você pode ter um score para cada uma delas. Então, imagine o paciente podendo ver, olha, o meu score de vulnerabilidade é esse. E um mês depois, o paciente preenche novamente essa escala e vê o score de vulnerabilidade caindo. Ou das outras crenças nucleares. Então, assim, colocando claramente para vocês,
esse capítulo é um dos capítulos fundamentais do livro, porque ele nos dá essa possibilidade de dizer o seguinte: o automonitoramento é uma coisa fundamental. A outra parte que envolve esse capítulo, que é exatamente a questão da resolução de problemas, que está aí contida, ela praticamente se torna impossível se essa primeira parte ela não existe. E aí, indo para o final e dando essa notícia para vocês, e trazendo para vocês o desejo de conhecer um pouquinho mais a terapia cognitiva processual, eu colocaria para vocês que nós podemos monitorar não só pensamento automático, mas nós podemos monitorar também crenças nucleares e utilizar técnicas e depois, inclusive, através desse monitoramento, ou até mesmo do auto-monitoramento feito pelo paciente, a gente realmente tem um conhecimento muito claro e digamos assim, um acompanhamento muito claro do que está acontecendo conosco, e eu estou falando, digamos, com os pacientes, ou seja, não só nós terapeutas, mas também os pacientes, inclusive em termos numéricos. Então, eu vou deixar vocês com essa curiosidade. Eu creio que, na realidade, uma discussão e perguntas depois, acho que ficam muito mais claras e ficam muito mais instigantes. Joia, professor, super obrigada. Maravilhoso lhe ouvir, como sempre. Eu sou super fã do senhor e da TCP. Obrigado, Camila. Aplicável a esse momento que a gente está vivendo agora, nesse momento. E eu vou estar convidando o Wilson. Gente, Wilson é o presidente da FBTC, super terapeuta cognitivo comportamental, estudioso das terapias de terceira geração. E é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu vou estar incluindo ele aqui agora. Obrigada, Wilson, pela participação. Olá, Wilson. Tudo bom, Ismar? Prazer tudo bom, claro. Tá dividindo a tela contigo pela primeira vez. Camilo também, obrigado pelo convite. Ótimo. Sua participação e também ter cedido, junto com os coautores, os capítulos para leitura. Eu vou deixar agora para os bastidores aqui para estar organizando os comentários. Vou deixar vocês agora dialogarem um pouco sobre essa fala do Dr. Ismar, trazendo para esse cenário atual, e depois eu vou habilitar os comentários do pessoal. Combinado? Maravilha. Então, me dê licença. Vamos lá. Muito do Wilson como presidente, não só da FBTC, mas também quando ele preside minhas atividades, porque ele sempre lança coisas muito interessantes. Então, diante da minha entrada, que foi assim muito geral, talvez a gente possa agora colocar um pouco as dificuldades que nós estamos vivendo nesses tempos de Covid, não é, Wilson? Sim, é um momento totalmente atípico, né, para todos nós aí, essa a pandemia e a reclusão que a gente está tendo que ter, e, consequentemente, aí, o aumento do sofrimento mental, enfim, e quantas pessoas estão sentindo falta de aspectos não só de mobilidade ou da convivência social, mas até situações mais dramáticas, às vezes, né, de pessoas, enfim, sendo afetadas financeiramente, ou assim, tem pessoas passando por problemas de fato muito grandes, né, durante essa pandemia. Talvez a maioria das pessoas, né, a gente fala, tá mais relacionada a tá ruim, tá chato, tá entediante ficar em casa e tal, mas tem pessoas que estão de fato muito comprometidas, né, com esse período difícil que está todo mundo vivendo, né? Eu concordo, Wilson. Eu diria que não só os pacientes. Nós temos um grande privilégio. Por exemplo, eu imagino que você continue tão ocupado quanto antes. Sim. Ou seja, eu continuo tão ocupado quanto antes. Ou seja, de alguma forma eu fui privado da minha mobilidade, mas eu não fui privado do meu trabalho. Uhum. Praticamente todos que estão aqui nos assistindo têm também esse privilégio de poder fazer isso que hoje a gente consegue fazer exatamente por causa da tecnologia, que é continuar o contato com nossos pacientes. Eu não sei se ocorreu isso com vocês, mas, por exemplo, vários dos meus pacientes, na verdade, não conseguiram se adaptar a esses novos tempos. Então, claro, eu tive vários outros pacientes que chegaram exatamente por essa facilidade, mas vários pacientes que, de alguma maneira, não se adaptaram. Eu queria até, talvez, fazer um bate-papo, Wilson, e perguntar para você como é que você tem lidado com esses pacientes que não se adaptaram a essa questão do fazer online.
Acho bem interessante a colocação, Ismar, porque os motivos que fazem com que não se adaptem ao tratamento online são os mais diversos, né? Assim, tem desde pacientes idosos que não estão familiarizados com a tecnologia e se assustaram, não, eu não quero, não quero, e nem tentaram, né, fazer Uhum. a terapia, né? Tem pacientes que fariam se tivesse privacidade em casa para poder falar, mas quando está em casa e tem a filha, e tem o filho, e tem o marido, enfim, não tem privacidade, um espaço para poder falar, então acabou não sendo possível. Então, eu acho que muitas coisas fazem com que as pessoas tenham alguma resistência com o tratamento online. Na minha observação, assim, na minha casuística, né, assim, que eu tenho visto nesse período aqui, mas acho que a maioria dos pacientes entenderam bem essa necessidade no momento e acabaram se adaptando. Mas, de Uhum. fato, muitas coisas podem atravancar assim, e dificultar o atendimento online. Eu não sei se talvez algumas abordagens que possam fazer o uso de técnicas mais vivenciais, experienciais, como na TCP tem várias, né, que com a cadeira vazia, por exemplo, talvez fazendo online tenha que fazer algum tipo de adaptação, por exemplo, para poder fazer funcionar, né? Isso é muito bom, viu? Só até que você cite isso, porque o hábito de dar curso online, eu já comecei, assim, eu tive também o privilégio de antecipar a Covid, porque já tenho dado curso online há bastante tempo. Então, nós adaptamos uma maneira, inclusive, de fazer a técnica da cadeira vazia. É? Então, vamos imaginar que nós estejamos fazendo o processo agora. Eu pediria para você, Wilson, dar um pequeno passo para trás, digamos assim, empurrar a sua cadeira, e você aí, nesse momento, não desapareça da tela, você, a partir desse momento, seria o réu. E eu Sim. pediria para você imaginar e, eventualmente, até colocar uma cadeira do lado. Claro que você não vai precisar a cadeira do lado, mas eu peço, então, para o indivíduo imaginar o promotor, e a Uhum. partir do momento em que ele estiver falando como promotor, ele vai falar de perfil. Ou seja, então, eu estou agora falando como promotor, acusando o Wilson e a acusação é: eu sou um fracasso, eu sou incapaz. Uma vez feito isso, você volta para a sua posição original Uhum. de réu. Eu Sim. faço toda, digamos assim, eu faço novamente o resumo do que foi dito pelo promotor, e aí peço então para ele assumir do outro lado a cadeira do advogado de defesa. Sim. Na hora que a gente vai fazer, por exemplo, e eu estou falando aqui de uma coisa que eu espero que todos já tenham pelo menos ouvido falar, que é justamente do processo, a técnica, o processo da terapia cognitiva processual. Na hora que nós estamos, inclusive, como jurados, podemos estar dessa forma aqui. Funciona perfeito. Sim. Viu? Alguns pacientes dizem que não há nenhuma grande diferença. Então, o processo continua sendo feito. Inclusive, essa técnica da qual eu falei agora, que é a técnica, o roleplay consensual, o roleplay racional, emotivo, consensual, Hum. mesma forma, razão As- falando, emoção falando, Sim. consenso falando. Dessa forma, o terapeuta sabe qual é o personagem que está falando, né? Eu fiz treinamento contigo da processual, a razão e a emoção era só a mão que me movimentava, não tinha isso. Olha, você está falando dos velhos tempos, até a TCP já, já foi bastante modificada de lá para cá, então já tem muitos detalhes. Uhum. Sim. Muito legal essa adaptação. E acho que todos nós estamos tendo que nos reinventar, né, para poder Claro. adaptar a essa nova necessidade, né, Elismar, enfim, a pandemia, acho que talvez ela venha a acelerar alguns processos que talvez já estavam começando a se construir, uma crescente demanda de tratamentos online, né? Acho que o fato de ter o teu curso online, por exemplo, como tantos outros, né, que existem, já é uma realidade do quanto a gente pode usar a tecnologia como forma de poder estar acessível. Quer dizer, eu posso estar aqui no interior de Lagoa Vermelha e conseguir fazer um curso com o Elismar lá de Salvador. Né? Então, Wilson, eu diria, inclusive, complementando esse seu raciocínio, que se é que existe uma coisa boa dessa pandemia, a gente talvez até tenha de admitir, olha, dentro da tragédia, dentro disso que está acontecendo, algumas coisas boas aconteceram, ou seja, foi chamar a atenção para esse aspecto onde hoje nós podemos realmente talvez dar acesso a muito mais pessoas do que antes. Por exemplo, se você está lá exatamente no interior
em uma cidade onde você não quer fazer a sua psicoterapia porque você conhece todo mundo e todo mundo conhece o seu terapeuta e tudo mais, hoje as pessoas talvez já se sintam um pouquinho mais motivadas porque elas utilizaram mais essa tecnologia para, digamos, se comunicar com os outros e está se transformando numa linguagem um pouquinho mais natural para as pessoas e, consequentemente, isso nos possibilita aí. Eu estou iniciando um projeto agora, eu posso até colocar para vocês aqui agora, que é justamente um estudo no qual nós vamos justamente antecipando esses terríveis tempos que a Covid está nos dando, que é de transtorno de estresse pós-traumático, que vai surgir bastante a partir de agora. Então, nós já começamos a ver em nossos profissionais da área de saúde, o pessoal que realmente está na linha de frente, não só quadros de estresse agudo muito grande, mas possivelmente vai haver alguns quadros de estresse pós-traumático. Da mesma forma que aqueles que passaram pela doença e sobreviveram, ou os familiares que tiveram perda, por exemplo, de alguns. Então, eu acho que nós temos um tempo um pouquinho sombrio para algumas pessoas, e nesse projeto nós estamos fazendo um estudo multicêntrico. Pessoal de São Paulo, pessoal do Rio, pessoal de Recife, daqui da Bahia, onde nós vamos oferecer terapia cognitiva processual, mindfulness e psicologia positiva em 3 braços para as pessoas. Então, a gente espera já dentro de aproximadamente um mês estar começando esse estudo. Que legal! Excelente pesquisa, né? Uma temática. Tem até uma abertura da APA, né, para trabalhos nessa área, né, uma certa priorização, até inclusive com uma facilidade de publicação de trabalhos vinculados ao Covid, exatamente por essa necessidade de gerar conhecimento científico nessa... E rápido, né? Da mesma forma como, por exemplo, nós pudemos, por exemplo, submeter o projeto diretamente à CONEP, ou seja, sim. E as respostas estão sendo rápidas, muito mais rápidas do que nós estamos habituados. Sim, sim. Porque, de fato, essa necessidade, né, de uma aprovação rápida para poder gerar conhecimento científico nessa época, né? Eu estou tendo a oportunidade também, falando de pesquisa, em participar do estudo, Ismar, que é sobre, para nós, profissionais de saúde que estão atuando durante o Covid, né, o quanto ele impactou a nossa prática. Se eu puder depois, inclusive, deixar o link ali, é um estudo online para ser participado, dando dados pela Universidade de Washington, né, em Seattle, que está sendo coletado em inglês, em espanhol, Espanha, e também em português, Portugal e Brasil. Então, está sendo coletado em 3 línguas, e a ideia é poder ver assim, um panorama nesses países falantes de língua espanhola, inglesa e portuguesa, qual tem sido o impacto, né, do Covid na sua vida, na sua prática profissional. Depois, se a Camila me der assim que eu possa botar o link ali, eu posso disponibilizar, ou encaminho para ela, ou encaminha para quem tiver interesse, enfim. A gente precisa ter mais esse tipo de informação, porque, de fato, essa pandemia acabou pegando todo mundo meio que desprevenido, né? Assim, totalmente. Esperava em fevereiro que em março a coisa ia virar de pernas para o ar, como acabou acontecendo, né? E nós já estamos em maio e tudo se desenha... E não sabemos como sair. Porque mesmo os países que estão saindo agora, eles saem e voltam, né? Então não há nada certo. Sim. Essa é uma pergunta? Alguns pacientes apresentam uma certa resistência em colocar em prática o plano de ação. Diante disso, o ideal seria trabalharmos essa resistência ou algum pensamento distorcido que esteja favorecendo essa esquiva? Talvez essa pergunta seja para mim. Sim, veja bem, o plano de ação, ele vem como algo que envolve resolução de problema e ele vem para facilitar. Se o plano de ação for também uma técnica que envolve um diálogo socrático com o paciente e for bem estabelecido, nós vencemos muito a resistência do paciente, certo? Então, assim, olha, não esquecer que por trás do trabalho terapêutico tem o diálogo socrático. Eu disse, olha, não é apenas uma questão, ou seja, no plano de ação a gente pode escrever aquelas coisas ali, mas o plano de ação veio para exatamente facilitar a ação.
E na medida em que o paciente tem resistência para fazê-lo, você já dá aqui digamos, uma sugestão do que pode estar acontecendo, ou seja, vamos ver qual é a cognição que está por trás disso, né? Na medida em que eu proponho isso e eu estou percebendo que você tem uma certa reticência, o que acaba de passar por sua cabeça? Essa é uma forma de lidar com isso. Normalmente, os pacientes que não têm resistência a outras técnicas, por exemplo, a um registro de pensamento, dificilmente ele vai ter resistência a fazer um plano de ação. Pelo contrário, eles se sentem mais organizados. Eu não sei como é a experiência do Wilson em relação ao plano de ação. Não, concordo. E acho que um aspecto importante também de qualquer intervenção, né, não só para o plano de ação aqui nesse caso, mas também o uso da relação terapêutica, né, como uma forma de motivar e persuadir o paciente a dar esse passo, né, adiante. Né? Uhum. Quando a gente apesar da terapia cognitiva, eu estou falando que terapia cognitiva, terapias contextuais, enfim, e todas as outras abordagens que fazem parte dessa família de abordagem, incluindo a processual, obviamente, todas elas têm tido uma crescente ênfase à relação terapêutica, né, como uma característica, né, da intervenção, e são abordagens que são extremamente técnicas, né, com um grande número de técnicas, mas a gente não pode esquecer que no meio desse monte de técnicas existe uma relação humana. A Marsha Linehan tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz: o terapeuta deve conhecer o manual como a palma da sua mão e deixá-lo na porta do lado de fora quando estiver com o paciente. Concordo plenamente. E eu diria o seguinte, na medida em que você usa técnicas e que você, digamos assim, está muito habituado a utilizar técnicas, elas se tornam tão naturais que passam a fazer parte do seu diálogo. Né? Eu não sei se eu concordo plenamente com deixar lá fora, mas na medida em que você tem um bom relacionamento e uma boa aliança com o terapeuta ou com o paciente, essas técnicas, elas entram naturalmente, certo? E ao entrarem natural, às vezes o paciente nem a toma como uma técnica especificamente, né? Uhum. Perfeito, ótima complementação. Onde posso encontrar o inventário de crenças nucleares negativas? Olha, eu posso passar primeiro, o artigo já foi publicado, ele foi publicado em inglês. Se vocês quiserem, podem se comunicar comigo. Uma boa forma de se comunicarem comigo, eu acho que se eu vou, inclusive, aqui, acho que eu posso escrever. Onde é que eu escrevo aqui o chat, não é isso? Só que não está aparecendo aqui, ou eu não estou sabendo. Já encontrei. Então, aqui, olha, vou dar meu e-mail para vocês. Professor, se o senhor me passar, eu passo para tu. Ok, então, mas de qualquer maneira, olha aí, eu já escrevi e ele vai aparecer aí para todo mundo. É porque eu pensei que eu não conseguia escrever aqui por isso. Se vocês me mandarem, eu posso não só mandar o artigo para vocês. Eu não espero. Quantos milhares de pessoas estão assistindo a esse evento, Camila? A gente tem 159 pessoas ao vivo. É um número bem razoável, bem legal. Então, assim, vocês podem mandar para mim um e-mail, eu mando para vocês não só o inventário de crença, mas mando para vocês também um artigo. Combinado, professor. E a gente tem mais de 800 pessoas no grupo e provavelmente depois a esse encontro. Então, ótimo. Por acaso o seu comentário não tiver ido, de toda forma eu vou colocar para o grupo. Tudo que vai passar. Camila, eu não estou mais escutando, eu acho que sua voz ficou um pouquinho distante. Você pode repetir? Está me ouvindo? Agora sim. Joia. Tem mais de 800 pessoas no grupo que vão assistir a aula depois, em algum momento. Então, eu passo de toda forma para... Eu deixo... O senhor colocou nos comentários, mas eu coloco também no grupo, para que todos vejam. Ok. Tem ainda um mais fácil ainda, que talvez até seria preferível, que é irismar@ufba.br. Deixa eu colocá-lo aqui. Então, fica mais fácil ainda de se lembrar. irismar@ufba.br.
ufba de Universidade Federal da Bahia.br. Esse fica melhor ainda. Encaminhado. Uma pergunta. Você quer ler, Wilson? Deixa que eu leio para ti e tu responde. É mais fácil ler a pergunta do que responder depois. Ok. O automonitoramento dos sintomas de ansiedade tem sido algo muito trabalhado com o intuito de controle e implementação de técnicas que deem conta das crises. Vocês podem comentar um pouco mais sobre isso? Tem algo que podemos adicionar para obter mais sucesso? Nos sintomas de ansiedade, automonitoramento, veja bem, essa questão de escalas que monitoram sintomas, eles têm específicos, e a gente poderia pensar em termos de transtornos específicos. Então, existe, por exemplo, se a gente pensa em termos de TOC, que nem faz mais parte hoje de transtorno de ansiedade, a gente tem a Y-Box. Se a gente está falando de fobia social, por exemplo, existem várias escalas que a gente pode responder e acompanhar isso aí, né? Então, por exemplo, do ponto de vista mais técnico de acompanhamento do transtorno e dos sintomas, eu acho que existem escalas específicas para cada um dos sintomas. Se a gente estiver falando em termos de, digamos assim, dentro do ambiente terapêutico, eu não veria muita diferença em relação àquelas coisas que eu coloquei ao longo dessa minha fala, ou seja, como é que você pode metacognitivamente acompanhar esses seus pensamentos e como você pode, de alguma forma, resolvê-los através de instrumentos como o registro de pensamentos. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar, Wilson. Não, acho que é exatamente isso, e acho que a gente pode pensar assim, que muitas técnicas da TCC, elas são técnicas que são bastante ecléticas, no sentido de a gente poder utilizar em mais de um transtorno, né? Então, assim, esse capítulo que o professor Elismar comentou hoje sobre automonitoramento, ele aborda alguns recursos terapêuticos que não são específicos para nenhum diagnóstico, então a gente pode pensar como técnicas transdiagnósticas também, né? Que podem ser utilizadas dentro do espectro da clínica, incluindo aqui quadros de ansiedade, claro. Claro. Nesse momento de quarentena, tem sido fácil adiar decisões e procrastinar. Poderiam comentar um pouco mais sobre técnicas para procrastinação? Ok. Procrastinação é uma coisa que não é fácil de lidar. Você ensina o indivíduo que uma técnica para procrastinar, e ele procrastina a utilização da técnica. Mas uma que eu utilizo frequentemente com alguns pacientes é exatamente o plano de ação, partindo do princípio, na terapia cognitiva processual, que quando o indivíduo procrastina, frequentemente ele deixa de fazer alguma coisa que tem de ser feito. E ali tem de ter uma tomada de decisão. Então, vamos imaginar que eu esteja procrastinando me inscrever para algum tipo de evento, por exemplo. Vamos imaginar que eu gostaria de fazer um curso e não me inscrevo, eu procrastino. Então, uma das técnicas pode ser essa aí, ou seja, naquela técnica que eu descrevi um pouquinho para vocês, ou seja, me inscrever para o curso e passar por todas aquelas etapas e depois fazer um plano de ação, ou ir diretamente para o plano de ação, porque nem sempre tem uma ambivalência específica, e a menos naqueles indivíduos que são muito perfeccionistas e que de alguma forma procrastinam muito também. Existe aquela coisa ambivalente de apresento, não apresento, serei criticado, não serei criticado, está à minha altura, não está à minha altura. Então, essas técnicas, de um modo geral, funcionam, mas eu daria uma ênfase muito legal nessa coisa do plano de ação. Porque no plano de ação você está antecipando os obstáculos. Que tem muito a ver com aquela premissa, né, da TCC, de que muitas vezes a ação, ela precede a motivação, né? Então, se eu começo a fazer... isso vai fazer com que eu me sinta. Eu começo a fazer uma academia para começar a me sentir melhor com o meu corpo e me motivar a fazer academia, né? Começa a fazer uma dieta para emagrecer, entrar naquela calça que eu não entro mais, e aí me motivo a fazer a dieta. Então, o plano de ação tem muito a calhar nesse sentido. Tem uma técnica, Elismar, que eu gosto bastante de usar para procrastinação, que é aquela de urgência e importância, que a gente põe em cima, urgência,
importância e a gente classifica as pendências que o paciente está procrastinando em pouco urgente, pouco importante. Algumas são pouco urgente, muito importante, outras são pouco importante, mas muito urgentes, e outras muito urgente, muito importante. E aí você dá ênfase nessas, né? Nos 4 quadrantes, e aí começa por aquilo, obviamente, que é muito urgente e muito importante. Ok. Preocupo-me muito com as famílias enlutadas pela perda repentina de seus entes queridos pelo Covid. Trabalho em hospital e vemos a intensidade da dor e as dificuldades associadas ao não poder ver os seus parentes, velar seus pacientes. Um comentário muito importante, e foi exatamente por isso, e eu tenho, na realidade, ou seja, a minha filha está na linha de frente em uma UTI em Toronto, né? Então, os pais, vocês conseguem imaginar a preocupação que a gente tem exatamente com as pessoas mais próximas, porque isso fica mais real ainda, né? Enquanto a coisa está distante, a gente tem essa coisa de, eventualmente, não perceber a realidade tão crua quanto ela é. Mas foi um pouco pensando nisso também que eu elaborei esse protocolo, esse projeto, pensando no que vai chegar. Se a gente pensa, por exemplo, em transtorno de estresse pós-traumático, a grande maioria das pessoas, diria 80%, vão passar por essas coisas e, de alguma forma, elas se resolvem para a maioria das pessoas. Então, isso é o que a gente chama de resiliência. As pessoas são frequentemente resilientes e, à medida que o tempo passa, essas coisas se resolvem. Isso não é o caso para, pelo menos, em torno, quem sabe, de 15%, 20% dessas pessoas que podem desenvolver, inclusive, um transtorno de estresse pós-traumático. É nessas pessoas que eu pensei quando nós colocamos esse protocolo, esse projeto para caminhar. Então, não sei se você tem mais algum comentário a respeito disso, Wilson. Sim, acho que isso é um aspecto, assim, tem alguns estudos mostrando que 90% das pessoas, 90% de nós vai ser exposto em algum momento a um evento traumático, né, ao longo da vida. Dessas pessoas, 6% desenvolvem o TEPT, né? Então, o que a gente vai ver é que existe um fator de vulnerabilidade pessoal, né, envolvida nisso, e um perfil de não reatividade nessas pessoas, que o fato de não poder ver parente, não poder velar alguém, pode contribuir para essa não reatividade, porque o velório ele é um ritual que na nossa cultura está dentro de uma encerramento, né? Enfim, teve o velório, teve o enterro, a cremação, enfim, lá, e aquilo simboliza o encerramento. A despedida, né? De uma despedida, claro, e aí, à medida que eu sou privado disso, eu tive recentemente uma pessoa próxima a mim, que faleceu o pai, que estava doentado já há algum tempo, e não foi por Covid, mas em função do Covid não foi possível fazer o velório. Ele faleceu em torno de 10 da manhã, e às 3 da tarde teve uma cerimônia numa sala só para poucas pessoas, sem o corpo presente, então ficou... As pessoas têm aquela sensação de... Parece que me deram uma notícia e eu não vi mais meu pai. Ele estava lá dentro do hospital, não me foi possível ter acesso nem ao corpo, nem a nada. A despedida foi numa sala, a gente, enfim, fazendo algumas palavras de saudade ali e tal, e fica aquela sensação de não poder encerrar, né? Fazer aquela... Então, E que simbolicamente é tão importante, né? Outra técnica fantástica, o processo, verdade, também considero fantástica. Aplico muito, e a reestruturação cognitiva é um grande diferencial para o paciente. Ele evolui e começa a ficar do lado do seu advogado de defesa. Verdade. Até o processo, na verdade, eu acho que o Gismar conseguiu de uma maneira muito criativa e estruturada reunir várias técnicas da TCC que façam que os pacientes se engajem, né, naquela tarefa lúdica ali de gerar, e por mais que a pessoa não faça a processual com todas as diversas técnicas que tem, usar só a técnica de processo, ela já é extremamente motivadora para o paciente. Eu já falei isso pessoalmente para o Ismar, experiência com mais de um paciente, de ouvir eles dizendo que aquela técnica que fez aquela vez mudou o curso do tratamento, ou mudou a minha vida, ou me fez eu ver uma sessão com processo e a pessoa não esquece mais, né? Então, eu acho que é uma técnica, de fato, que ela costuma ser um marco no tratamento quando aplicada na hora certa, né?
Essa é uma coisa da qual eu me orgulho muito, né? Existem duas técnicas na terapia cognitiva processual das quais eu me orgulho. Uma é o processo, né? Assim, olha, eu não sei onde é que eu estava quando, de alguma forma, eu recebi de algum ente, estou brincando, gente, claro, essa inspiração. Na realidade, é uma inspiração de Kafka, né? Ou seja, foi pensando em Kafka que, de alguma forma, isso veio. Essa é uma das técnicas que, de fato, fazem a diferença para mim. Mas tem uma outra também, que é a grade de participação. Na grade de participação, que é uma técnica que, às vezes, em uma sessão, ela resolve um sentimento de culpa por algo que aconteceu, às vezes em passado remoto do indivíduo, 10, 20 anos, e daí a importância, inclusive, eu diria, dessas duas técnicas, a grade de participação e o processo, quando você está lidando com transtorno de estresse pós-traumático. Né? Tem duas emoções que no transtorno de estresse pós-traumático são assim absolutamente fundamentais para serem modificadas. Um é a culpa. Inclusive a vítima se sente culpada às vezes. Vamos imaginar que alguém que passou por um estupro, e eu imagino que também em várias situações agora, em tempos de Covid-19, muitas pessoas vão se sentir muito culpadas. Ou seja, será que fui eu que transmiti a Covid para meu avô, para minha avó, para minha mãe, para minha... Isso com certeza vai surgir. Uma outra emoção fundamental, que é a vergonha. E o que é importante, inclusive, daí a importância de você tentar investigar sempre o que faz com que os indivíduos não falem de determinados traumas importantes pelos quais eles passaram. É a vergonha. Ou seja, a vergonha faz com que o indivíduo não conte, não fale, ou então, quando fala, fala de forma um tanto tal. Se você resolve essas emoções, através, a gente está falando aqui de regulação emocional, culpa e vergonha, você já tem um potencial de mudar, às vezes, de forma definitiva a vida da pessoa. E é exatamente por isso que eu não sei se dá para fazer aqui um pouquinho de propaganda, que agora no dia 23 eu vou fazer um workshop de dia inteiro, propositalmente colocado com um preço baixo, para realmente ter o máximo de pessoas, que é justamente resolver, ou como você pode resolver ambivalência, culpa e vergonha no transtorno de estresse pós-traumático. Maravilha, maravilha, ótimo. São duas emoções, de fato, que estão muito atreladas a diversos quadros psicopatológicos, né, Edmar? Assim, a culpa é uma percepção de que eu fiz alguma coisa de errado, né? E a vergonha é de que eu sou errado. Né? Ou a vergonha tem um pouquinho a ver com os outros. Isso o próprio Gilbert descreve muito bem. O Gilbert foi aquele que desenvolveu a terapia da compaixão, e cada livro que ele escreve, ele coloca toda uma sessão dirigida justamente para a discussão de culpa e vergonha. Sem dúvida. Poderiam comentar sobre o automonitoramento na infância? Eu não tenho como comentar na infância, porque eu não sou um psiquiatra de infância. Entretanto, eu posso falar um pouquinho na adolescência. Talvez Wilson possa falar um pouquinho mais de infância, eu não sei. Na adolescência, toda a parte digamos assim, da processual de um modo geral, foi adaptada numa linguagem própria. Eu falei para vocês, por exemplo, no CDQuest. O CDQuest ele tem 15 itens. Então, ele foi adaptado para a infância, para a adolescência, na própria linguagem e a diminuição dos itens. O registro de pensamento, que contém um modelo cognitivo, onde você tem ali situação, pensamento, emoção e comportamento, para o adolescente eu simplesmente modifiquei de uma maneira que ele não precisa absolutamente nem pensar, são os 4 mentos. É só mudar as palavras: acontecimento, pensamento, sentimento, comportamento. E é feito pelo detetive da mente. Então, na medida em que você trabalha de uma forma lúdica com o adolescente, quando eu falo do adolescente, eu diria até de uma pessoa que esteja na sua infância mais tardia. Quando eu estou usando no consultório privado, eu consigo ver até crianças de 9, 10 anos que são capazes de entender esses conceitos, né? Então, por exemplo, a gente modifica os personagens e aí ele é treinado para ser o detetive da mente.
uma vez que ele, como detetive da mente, ele pode fazer, inclusive, uma investigação tão importante a ponto de conhecer até a crença nuclear. E aí, eu não chamo de crença nuclear, em nenhum momento eu vou utilizar esse termo para uma criança, digamos, de 9, 10 anos. Para o adolescente, talvez, eventualmente, eu possa até utilizar. Então, na medida em que você faz esse tipo de coisa, agora nós vamos estar testando, inclusive, testando não, nós já testamos o inventário de crenças em adolescentes, e aí já estão fazendo o trabalho psicométrico, né, assim, para saber realmente conhecer as propriedades psicométricas nessa população. Então, é mais ou menos por aí, mudando a linguagem. Só complementando isso que o Elismar colocou, acho que o aspecto a salientar aqui é a questão da ludicidade que é necessária. Exatamente. A premissa básica de influência do pensamento sobre a resposta emocional do paciente, ela permanece a mesma. A questão que vai modificar aqui nesse sentido é a questão de maturação cognitiva, né, e a questão de adaptação da linguagem para intervenção na infância, o uso de instrumentos lúdicos que possam, de alguma maneira, ajudar. No livro esse que vocês estão utilizando, né, para o estudo aqui, tem um capítulo do Renato Caminha e da Marina Caminha sobre terapia com crianças de 6 a 12 anos de idade, e um da Débora Fava comigo, de criança de 0 a 6, né? Então, porque tem bem essa questão desenvolvimental aqui, né? É diferente trabalhar com uma criança de 4, 5 aninhos e trabalhar com uma criança de 7, 8, 10 anos que já tem, já sabe ler, já sabe escrever, já tem uma questão de representação da linguagem melhor. Então, acho que é muito importante tentar adaptar para a fase desenvolvimental que o indivíduo se encontra para poder, enfim, acessar melhor aquelas informações, né? As explicações hoje das técnicas ensinadas pela terapia cognitivo-processual foram excelentes e claras, mas em se tratando de um novo cenário que está por vir, com quadros de TEPT, essas técnicas precisarão ser readaptadas ou poderão ser aplicadas do jeito que estão? Elas podem ser aplicadas exatamente do jeito que estão, mas aí eu tenho uma pequena ressalva. Quando você está lidando com um transtorno, de TEPT é um desses transtornos, é de fundamental importância que você comece fazendo a psicoeducação. É extremamente importante que o paciente saiba exatamente o que está acontecendo, inclusive na sua fisiologia. Eu, por exemplo, quando atendo alguém com pânico, inicialmente, o que eu falo, na realidade, é sobre da fisiologia do medo e da ansiedade. Eu falo com esse paciente de hipocampo, de amígdala, o lobo pré-frontal, de modo que, na realidade, de uma forma, claro, se eu estou ali diante de um indivíduo que não tem absolutamente nenhum, digamos, um conhecimento técnico, eu tenho de modificar minha linguagem, mas eles entendem o que está se passando. Uma vez passada essa fase de psicoeducação do transtorno em si, as técnicas são as mesmas, ou seja, a terapia cognitiva, usando um termo que Wilson usou há pouco, ela é transdiagnóstica, certo? Então, de um modo geral, os pacientes que têm TEPT, eles têm algum tipo de crença nuclear com um determinado tema, enquanto que outro que tem depressão sejam pensamentos numa temática diferente, mas as técnicas fundamentalmente são as mesmas. Tem até o trabalho da Érica Panzani, né, Ismar, que foi especificamente com a população de TEPT, né, utilizando a cognitiva processual. Já está, ele foi submetido para publicação, eu imagino que nesses próximos meses já vai estar saindo na revista. Inclusive já veio, segundo a Érica me disse, o editor já encaminhou para ela com comentários e tal, ela já readaptou, já ressubmeteu, de modo que provavelmente o processo vai ser relativamente rápido, eu espero. E de modo que nós já temos agora ensaios clínicos, estudos comparativos mesmo da terapia cognitiva processual com TEPT, que é esse da Érica, com depressão, que é de um aluno de doutorado meu, Remani. Temos vários estudos com fobia social, inclusive feito pelo pessoal de Ribeirão Preto, lá uma aluna de doutorado da Bia, que é a Kátia Caetano. Ou seja, o grupo fez um trabalho, um estudo com fobia social, utilizando isso aí. Tem uma pessoa, inclusive, que também concluiu com TOC,
no Piauí. De modo que temos vários estudos mostrando que a terapia cognitiva processual ela é transdiagnóstica. Perfeito. Onde encontra a técnica roleplay consensual? O roleplay racional, emotivo, consensual foi exatamente uma técnica descrita neste capítulo que eu mostrei para vocês, certo? Então, pequenas modificações que foram feitas de lá para cá, exatamente isso que a gente não tinha falado antes. Ou seja, ao invés de colocar o indivíduo conversando com ele próprio estaticamente, eu coloco em cadeiras diferentes para que o indivíduo possa colocar emoção e razão para falarem com a outra e, eventualmente, depois o consenso, falar com razão e emoção e tomar a decisão, certo? Então, em princípio, é isso aí. E ela aplicada já nesse novo formato, né, Ismael, está no livro do ano passado, né, sessões psicoterápicas, né, que foi também publicado pela Sinopsis também, que foi organizado por mim, tem um capítulo sobre processual, né, terapia contínua processual ali, que o Ismar também me abrilhantou o livro aí com essa publicação, que ali tem apresentado já nesse modelo novo aí que o Ismar acabou de dar. Durante a quarentena, tenho observado nos pacientes uma grande dificuldade de lidar com a incerteza e a falta de controle em relação a toda a situação, o que tem se expressado nas sessões como autocobrança exagerada e culpa. Algumas indicações de técnica para trabalhar a aceitação dessa realidade? A própria palavra aceitação, você pode lidar com algumas abordagens de terceira onda. Então, falando de mindfulness, estamos falando da própria aceitação e compromisso, do Reis. Eu acho que podem ser pensadas nesse momento. Agora, o que tem acontecido em termos de conteúdo cognitivo nesse momento agora é muito catastrofização, é o que a gente faz nesses momentos de incerteza. Então, as outras técnicas, a própria terapia cognitiva processual, a terapia cognitiva padrão, na medida em que você utiliza e descatastrofiza, se a gente puder utilizar essa palavra, talvez isso reduza o sofrimento dessas pessoas. Sim. Acho que a questão da aceitação que ela colocou ali, né, trabalhar a aceitação dessa realidade, acho que a palavra aceitar, às vezes, ela é confundida, em especial na língua portuguesa, com resignação ou com passividade, com acomodação. E, na verdade, a aceitação é um verbo, é uma palavra que está associada à ação, né? Aceitar não significa concordar nem achar bom. Aceitar significa tomar as coisas como elas são postas, né? Então, nesse momento, eu acordar praguejando todo dia contra a pandemia não vai melhorar em nada a situação, só vai aumentar meu sofrimento, né? Então, aceitar como ela é, né? Olhar para a vida como ela é e isso vai nos ajudar a poder lidar de uma maneira mais madura, né, com as adversidades que a gente está enfrentando. E tem um outro aspecto aqui, só para complementar esse seu comentário, Wilson, é que frequentemente a gente tende a utilizar as crenças da pessoa, inclusive em termos religiosos. Eu próprio não tenho nenhuma crença religiosa, apesar de ter sido criado no catolicismo, mas eu tive uma paciente essa semana que realmente entrou num quadro de ansiedade extrema, e onde, em princípio, estava aí colocada essa coisa da aceitação. E eu perguntei qual era a religião dela, e ela é uma católica fervorosa. E aí, das coisas que eu coloquei para ela foi perguntar qual era o significado de seja feita a vossa vontade. Né? Então, mas é isso que eu me digo todos os dias, e é assim que, de alguma forma, eu consigo me consolar e deixar nas mãos de Deus, não é isso? Então, eu creio que as grandes religiões falam disso, não? Sim. Eu acho, em especial, as religiões que sofrem uma influência, né, da filosofia oriental, né, elas têm muito essa questão de aceitação, né? Talvez abordagens como o Zen budismo, por exemplo, que influencia em grande parte o trabalho da terapia comportamental dialética, traz muito esse aspecto, a própria ACT, né, dentro das abordagens da terceira onda, né, que comentou ali, a ACT está toda fundamentada no aspecto de trabalhar a aceitação, né, e aceitação inclui tanto a aceitação de emoções, pensamentos,
como também a aceitação dos fatos, né? A aceitação daquilo que nós não temos condições de poder mudar. E a aceitação das pessoas como elas são, sem necessariamente ter de concordar que elas sejam boas ou más, né? Mas simplesmente aceitar, né? Isso que o Lismar trouxe a aspecto da questão das crenças do paciente, assim, eu noto, assim, muitas vezes alguns pacientes têm crenças muito rígidas, como, mas não é justo, está acontecendo isso, justo no mesmo aniversário vai ter isso, eu tinha programado aquela viagem, não é justo, eu não tiro férias há 5 anos, nem quando eu ia viajar, não pude e tal. E se a gente não trabalhar a crença de que a vida não é justa, a vida não é, né? Aceitar que às vezes a gente vai fazer tudo certinho e vai dar errado, faz parte da vida, né? Que se a pessoa tem muito uma crença de justiça, de que as coisas deveriam acontecer porque são justas, eu noto que isso acaba amplificando demais o sofrimento. Com certeza. Exatamente por uma crença de achar que a vida é justa, né? As explicações hoje das técnicas ensinadas pela terapia cognitivo-processual foram excelentes e claras, mas a gente tratando... Essa aqui já foi, né? Essa a gente já vimos, né? Professor, no capítulo 14, o senhor cita um caso onde um namorado tem uma situação conturbada e pensa em deixar a namorada. Como utilizar o roleplay nas relações conjugais, deve ser, e seus conflitos em tempos de pandemia? É possível? É sim. Agora, veja bem, eu sempre chamo a atenção para que se tenha um cuidado muito grande. Uma das coisas que eu peço para as pessoas não utilizarem essa técnica de imediato é nas grandes decisões. Claro, a gente pode colocar, por exemplo, deixar a namorada, se de antemão realmente você conseguir considerar que deixar a namorada é um relacionamento tóxico e que de alguma maneira isso tem de ser feito. Mas uma das coisas que eu prefiro fazer é dividir as decisões em etapas. Por exemplo, se chega alguém e diz assim, olha, eu quero deixar de fumar, eu não vou imediatamente, ou eu quero deixar de beber, eu não vou imediatamente utilizar assim, olha, deixar de beber e utilizar essa técnica. Porque provavelmente o indivíduo não vai conseguir deixar de beber simplesmente por utilizar essa técnica. Mas você pode, por exemplo, estabelecer passos de coisas que são hierarquicamente digamos, possíveis naquele momento, em contraponto a outras que naquele momento dificilmente são alcançáveis. E aí onde entra a questão das metas na terapia cognitiva. Então, eu chamo a atenção para o uso dessa técnica da forma como eu uso, por exemplo, para as fobias e para o TOC, ou mesmo para o TEPT, ou seja, eu crio uma lista hierárquica. Nesta lista hierárquica, aqui entra uma outra técnica da terapia cognitiva processual que veio para facilitar, inclusive, que é a hierarquia dos sintomas com base nas cores. Na medida em que o paciente preenche a hierarquia dos sintomas com base nas cores, que é nada mais, nada menos do que uma adaptação do SUDS, Subjective Unit of Discomfort, que todo mundo, que os comportamentalistas usam, que é de 0 a 10 ou de 0 a 100, na terapia cognitiva processual, ela vai de 0 a 5, mas estabelecida em cores. Por exemplo, 0 e 1 é azul, enquanto que o impossível é vermelho. E aí, passando do vermelho pelo amarelo, que é o score 4, no amarelo eu faço, mas só faço porque não tem jeito. Mas isso me dá muito sofrimento. E aí vem as outras fases que são consideradas como verdes, que é desconforto. Então, toda a ênfase é colocada, na realidade, no desconforto, onde a gente explica para o paciente que é impossível ser saudável, é impossível ser feliz, em todos os sentidos, se você não se habitua ao desconforto. Então, tolerância ao desconforto é fundamental se você quiser ser saudável e feliz. E aí, onde, uma vez de posse com essa hierarquia que vai desde o azul, ou seja, estou confortável e indiferente, ou o azul 1, que é levemente desconfortável, passando por todos esses outros, eu vou saber se, por exemplo, eu vou querer utilizar essa técnica, mas de preferência estabelecendo, digamos assim, não só hierarquia no sentido de intensidade, mas também passos para tornar essas coisas mais possíveis. Então, um término de relacionamento pode ser quebrado, por exemplo, eu vou ficar na casa da minha mãe durante uma semana. É claro que ficar na casa da mãe durante uma semana ou mesmo durante um mês, para dar um tempo, é diferente. Não, eu quero terminar esse relacionamento hoje. Isso aí é uma decisão gigantesca
e que utilizar essa técnica diretamente para essa decisão gigantesca pode não ser muito legal. Uhum. Na página 92, você cita aplicativos de monitoramento de humor. Poderiam indicar algum da preferência de vocês? Isso aí para você, Wilson. Existem alguns, tem o Cogni, que talvez a maioria de vocês conheça, que é um aplicativo gratuito que faz o monitoramento do humor e simula um RPD. Tem uma plataforma também que é Tools for Life, que da também... Érica e da Renata, não é isso? Isso, que é bem bacana também. A Érica não, da Michela. Michela Velasquez e Renata Suedan. Renata, sim, Renata eu lembro, outra eu não lembro qual é, mas é essa a plataforma mesmo, Tools for Life, que é uma plataforma bem bacana, que tem uma estrutura muito parecida também de monitoramento de sintomas, dentro da DBT para monitorar comportamentos de impulsivos, né, comportamentos de impulso, de se cortar, por exemplo, de cometer suicídio, ou usar droga. Tem um aplicativo chamado Impulse DBT, que também pode ser utilizado, que é dos mesmos desenvolvedores do Cogni também. O paciente preenche e aí ele tem a opção de enviar por e-mail o relatório para o terapeuta pode receber por e-mail o registro que os pacientes fazem. Então, provavelmente eu estou deixando de fora aqui, mas de cabeça sim, me lembro esses 3 aqui com bons instrumentos, aí, aplicativos que podem ser utilizados para esse monitoramento. Alguns colegas positivados para a Covid-19 sentem muita vergonha ao retornarem aos seus postos de trabalho, em função do receio dos demais colegas e estigmatização. Acho que é um comentário, né, apenas, né? Eu acho que sim, é um comentário, mas aí eu colocaria, dificilmente vergonha vem sozinha, sem culpa. E aí eu sempre coloco esse binômio, sabendo que a definição de uma, como o Wilson colocou ali, é um pouquinho diferente, enquanto que a culpa está exatamente pelo que eu fiz, e aí a vergonha é um pouquinho o que os outros pensarão de mim pelo que eu fiz, mais ou menos isso. Vá atrás e veja se não tem culpa por trás disso também. Então, técnicas como a grade de participação, elas são excelentes para resolver esse tipo de problema. E dentro dessa linha da compaixão, também de utilizar técnicas de autocompaixão também, né? Porque às vezes são pessoas com um criticismo muito elevado que acabam conseguindo aceitar o que ocorreu. Outra pergunta: o paciente tem consciência através das evidências que o comportamento é prejudicial para si, mas ainda assim não consegue evitar. Pode sugerir algo? Pois é, isso é o que ocorre com boa parte das coisas. Por exemplo, pessoas que fumam, pessoas que usam drogas, pessoas que eventualmente se automutilam, pessoas que eventualmente têm transtornos alimentares. E aí, eu acho que a gente tem de ir atrás exatamente do ponto de vista cognitivo e ter de investigar o que há por trás disso. E essa investigação, muitas vezes, inclusive, acaba naquele ponto intermediário do nosso diagrama de conceituação, que são exatamente os comportamentos de segurança. Lembrando que comportamento de segurança equivale, em grosso modo, aos mecanismos de defesa. Então, por que eu bebo? Eu bebo porque tem vantagens. Quais são essas vantagens? E aí eu me auto-permito beber, mas seria muito interessante você investigar o que tem por trás disso como pressuposto. Ou seja, se você não bebe, o que acontece? Aí eu vou perder meus amigos, eu vou deixar de... Tem uma série de implicações com o fato de parar de beber, parar de se automutilar, parar de... Percebem? E nesse sentido nós vamos ter de lidar com reestruturação cognitiva, nesse caso de pressupostos. Acho que é importante, dentro disso, perfeito, a colocação do Elismar, e pensar assim, que a gente está caminhando cada vez mais com uma tendência de um entendimento cognitivo funcional, né? Também olhar assim, qual é a função desse comportamento no ambiente. Vamos entender assim, que os comportamentos acontecem e se mantêm porque eles funcionam, né? Tem algo que é reforçador para ele. Então, às vezes, enfocar para um lado mais cognitivo pode ser um complemento para um trabalho também com um olhar mais comportamental, de ver quais são as contingências ambientais que estão sendo fatores de manutenção para aquele comportamento em si, né? E aí,
a questão do sugerir, só para complementar, mas eu vi que falou da entrevista motivacional, né, na tua aula ali, então, que é uma abordagem que foi desenvolvida inicialmente exatamente para trabalhar esses comportamentos aditivos que estão associados a problema, né? Uma das coisas que frequentemente o paciente diz, até quando você faz aquela coisa da balança decisória, ou seja, quais são as vantagens, o paciente vai dizer, olha, mas eu não tenho vantagem nenhuma, só faz me prejudicar, não aceitem. Ou seja, se você for buscar vantagens, mesmo que sejam vantagens imediatas, vantagens que duram segundos, ainda assim são vantagens, às vezes, poderosas para o paciente. Como poder saber mais sobre o seu curso? Olha, se você vai no meu site, basta você botar terapia cognitiva processual ou simplesmente www.terapiacognitivaprocessual.com. Você vai dar, na realidade, num local onde você vai ter de olhar cursos e cursos online. Atualmente, já há algum tempo, eu só dou curso online, certo? Alguns cursos que são feitos presenciais antes da Covid, esses eram mais a convite do que propriamente organizados por mim. Mas deixa eu falar para vocês que eu dou um curso de 5 meses online, que acaba sendo 1 ou 2 vezes por ano. Então, são 2 horas semanais, né? Formam 44 horas, são 22 semanas, ou seja, cada semana são 2 horas. É um curso eminentemente prático, certo? Então, tem as explicações, e uma das coisas que a plataforma dá como possibilidade é a criação de salas virtuais. Consequentemente, você pode praticar com o seu colega, certo? Então, esse curso você vai encontrar ali também. Então, não só vai encontrar esse workshop que eu vou fazer no dia 23 agora de maio, mas a gente não tem ainda a data do próximo curso, já que o atual está na metade, mas havendo um número razoável de pessoas, e geralmente é um número limitado, eu não pego mais do que 25 a 30 alunos, porque senão eu não consigo, digamos assim, acompanhar as práticas, que eu fico entrando nas salas para responder as perguntas, exatamente como eu faço no modo presencial. Eu fico visitando os pares que estão trabalhando. No computador é exatamente a mesma coisa. Eu entro nas salas virtuais e converso com os pares. De modo que é um curso bastante divertido. Já recomendo fortemente, tive a oportunidade já de conhecer o curso do Elismar, tanto presencial quanto esse online, e recomendo fortemente. Obrigado, Wilson. O paciente tem consciência através das evidências que o comportamento é prejudicial para si, mas ainda... isso aqui foi que a gente comentou agora, né? Comentamos há pouco. Deixa, enquanto... Não sei se vai entrar alguma outra pergunta, mas só fazer uma propaganda aqui da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, né? A nossa federação é a maior e mais atuante entidade científica sem fins lucrativos de desenvolvimento das terapias cognitivas, comportamentais e contextuais no Brasil. E a gente tem anualmente o desenvolvimento de um evento científico. Esse ano nós teríamos tido, em abril, aqui em Porto Alegre, o workshop internacional com a Kelly Corner, que infelizmente precisou ser cancelado em função da Covid. Mas nós já vamos abrir em breve para inscrições no nosso próximo congresso, que vai acontecer de 20 a 24 de abril de 2021, em Joinville, Santa Catarina. Nós já contamos com 5 convidados internacionais de grande renome, né? Christine Padeschi, Kelly Wilson, os criadores da ACT, o Ronald Siegel, falando de mindfulness e compaixão, Paul Starlett, falando de infância, vai ter a Mariana Sampaio, falando sobre humildade cultural, e acho que eram esses os 5 convidados internacionais e grandes nomes nacionais. Não, nem falei com o Elismar ainda sobre a agenda dele, mas certamente ele estará lá também. Com certeza. Com certeza. Ainda mais com esses pesos pesados internacionais, eu diria até que, inclusive, a Christine Padeschi, ela está por trás, digamos assim, daqueles gigantes que você sobe no ombro para enxergar adiante. Então, praticamente tudo que eu tenho desenvolvido da terapia cognitiva processual tem, de alguma forma, conceitos aprendidos com Christine Padeschi. É uma pena que ela tenha parado um curso que ela dava de 1 semana, e aí ela dava um curso lá na Califórnia, 1 semana intermediário e 1 semana aprofundado, avançado.
eu aproveitava, viajava e fazia logo as 2 semanas. Eu fiz isso 3 anos sucessivos. Então, Christine Padeschi realmente foi uma das gigantes em que eu me apoiei no ombro para fazer o que eu fiz. É beber da fonte, né? Pois é. Enfim, assim, convido todos a se inscreverem no congresso, convido a se associarem à nossa federação também, se vocês entrarem no site fbtc.org.br, ali vão ver todas as vantagens de ser associado, dá para fazer, nós temos tanto revista científica, né, a RBTC atualmente classificada como B1 pela CAPES, ali fbtc.org.br, ótimo, obrigado, Camila. Enfim, então convido a conhecer, nós temos um programa de certificação de terapeutas cognitivos, então acredito que muitos de vocês aí que estão assistindo essa live têm condições de ser certificados, no edital vai estar em breve, a partir de 1º de agosto, vai ser publicado no site da federação o edital para a próxima etapa de certificação em processo, que envolve análise curricular e prova durante o nosso congresso, então, enfim, então, tem uma série de vantagens, compra de livros com desconto na Artimed, né, todos os livros da Artimed têm 40% de desconto para associados da federação, desconto no programa da Procognitiva, então, enfim, tá? Não vou me alongar aqui, entrem lá que vocês vão ver a série de benefícios que tem para serem associados. Obrigada, pessoal, foi sensacional a noite de hoje. Agradecendo, mas antes de agradecer, eu gostaria de pontuar algumas coisas que eu acho que são que me fizeram refletir. A temática da culpa veio, né, em alguns momentos na nossa discussão de hoje, e uma que eu tenho observado com grande frequência no consultório, é a culpa de se sentir mal mesmo diante de ter privilégios. Então, eu não perdi meu emprego, eu tenho casa, eu estou me sentindo mal e eu não deveria estar me sentindo mal, não deveria estar sentindo esse desconforto emocional. Então, é uma culpa que, enfim, parece ter prevalecido em uma parte da população mais privilegiada, né, que não teve grandes prejuízos concretos, materiais ainda com essa pandemia. Vocês têm observado isso também no consultório? Eu tenho observado e acho que passa muito pela questão, Camilo, da tirania dos deveres, né, que o Ellis fala, né, assim, a rigidez das crenças que acabam muitas vezes fazendo com que acabe aparecendo isso. Não sei se o Lismar concorda assim, com a questão da rigidez cognitiva, o quanto isso está associado, né? E, sobretudo, para algumas pessoas, elas se sentem muito aquela coisa da inutilidade. Eu sinto que eu não... Por um lado, sou inútil, por outro lado, realmente vem a culpa, no sentido de não fazer o suficiente. Eu acho que por aí mesmo tem acontecido. A culpa aparece nessa vertente aí também, né, de não estar contribuindo. Deixa eu só te perguntar, Camila, eu estou perguntando a Camila, porque Camila é uma excelente terapeuta cognitiva processual. Você já teve a oportunidade de utilizar a grade de participação em pacientes que tenham eventualmente tido esse tipo de coisa? Super indica. Super útil, né? E ela é muito prática para o paciente, muito fácil do paciente compreender, e ela é muito ilustrativa. Assim, acho que, enfim, não usei ainda conteúdo agora durante a pandemia, mas vim utilizando no consultório. Como até comentei com o senhor, eu estava querendo adaptar um pouco da TCP para o online, confesso que ainda não, enfim, me senti muito confortável, mas vou colocar em prática. Você teve suficientemente o treino porque você fez o curso online, não é isso? Eu acho que eu, como terapeuta, que não fico muito, muito confortável. Lá no seu curso, eu fazia o papel da paciente, eu estava ok com isso. Como terapeuta, acho que eu vou tentar fazer um treino com algum colega antes, alguma coisa do tipo. Uhum. Outra coisa que eu gostaria de pontuar é, Wilson falou da premissa, né? A vida não é justa. E tem 3 premissas que eu gosto de trabalhar com os pacientes. A vida não é justa, iremos falhar, iremos sofrer. Então, não e tem outra coisa, a questão da incerteza também, né? É verdade, a incerteza certa, né? Para onde a gente fugir. E aí, como a gente tem se deparado com essa incerteza que a gente achava que tinha mais previsibilidade das coisas, e agora a gente não consegue planejar muito, enfim, o que vai acontecer daqui a 15 dias ou o que vai acontecer daqui a uma semana, né? Sem querer catastrofizar, obviamente, mas a gente está lidando com um cenário em que a incerteza se tornou muito certa no nosso dia a dia. E aí, quantas emoções vêm junto disso? Tem uma coisa que eu tenho pensado muito, por um lado, embora eu seja uma pessoa fundamentalmente otimista,
Mas eu tenho ouvido de algumas outras pessoas que nós vamos sair do outro lado de lá como pessoas melhores e que nós seremos muito melhores. Eu não sei se eu acredito tanto nisso. O ser humano é o ser humano e claro que muita coisa vai mudar. Do ponto de vista político, eu acho que muita coisa vai mudar. Inclusive, não estou falando de Brasil, estou falando de uma coisa em mais larga escala. É que talvez os governos tenham de repensar, não porque sejam generosos, mas no fato de que nós estamos muito pouco preparados e que nós temos, e não vai ter saída, de alguma forma, proteger as classes menos favorecidas, porque, inclusive, na medida em que nós não as protegemos, o tiro pode sair pela culatra, na realidade. Tem um outro aspecto que eu tenho pensado muito, é que talvez a gente saia um pouco menos onipotente do outro lado. Talvez a gente desenvolva um pouquinho mais essa coisa da humildade, tendo passado, assim, por um tempo bem razoável, por essa sensação de vulnerabilidade, né? Eu acho que é por aí. É uma sensação que a gente se esquiva muito no nosso dia a dia. Uhum. Que a gente, enfim, tenta colocar, treinar muito com os nossos pacientes, trabalhar muito, é que eles se coloquem em alguns momentos nessa posição de vulnerabilidade, e agora, inevitavelmente, estamos todos nesse barco. Eu ia apontar outra coisa, mas às vezes eu me esqueço. Eu vou apontar. Eu atrapalhei, inclusive. Não tem problema algum. Fazendo um link com a aula de ontem, né, com o encontro de ontem com o Lia, eu acho que a gente consegue articular bem as ideias, no sentido de que, ok, o cenário que a gente está vivendo é de fato muito difícil, em alguns momentos a gente catastrofiza, né, a gente faz raciocínio emocional, enfim, a gente vai ter alguns, enfim, ter algumas distorções cognitivas, e vai ser bem muito importante a gente lançar mão de reestruturação cognitiva, de aceitação de pensamento como pensamento, e etc. Não está falando de distorção cognitiva, em alguns momentos o cenário de fato, algumas pessoas estão de fato vivendo situações caóticas, enfim, como trabalhar a aceitação, e aí amanhã, na verdade, na quinta-feira a gente vai estar com um encontro sobre mindfulness, e aí a gente vai trazer essa questão da aceitação, né? E em outras situações a gente está falando de contextos em que se pode empregar a resolução de problemas. Então, quantas pessoas lançaram mão de resolução de problemas para conseguir sair de crises financeiras, por exemplo, nesse momento, e aí a gente pensa na crise também como oportunidade de você lançar mão da sua criatividade, né? Quantas pessoas tiveram que se reinventar completamente para poder se adaptar a esse novo contexto, e aí a resolução de problemas coube muito bem em algumas sessões de psicoterapia até aqui. O auto-monitoramento coube muito bem, né, para que as pessoas estivessem se monitorando com relação às suas distorções, então são práticas, de fato, muito úteis para esse momento que a gente está vivendo. Gostaria de, enfim, agradecer a presença de vocês dois, não sei se tem alguma coisa a pontuar sobre isso, mas essas eram as minhas considerações. Só agradecer, Camila. Foi um prazer estar com vocês, com você aqui, com o Wilson. Então, para mim, eu já tinha algum tempo, né, Wilson? Então, é um privilégio. Com Camila eu pude conviver durante o curso, né? Foi realmente um grande prazer e eu diria que você é uma pessoa especial, Camila, e que se sobressaiu, certo? Obrigada. Então, obrigado pelo convite. Sou super fã de vocês dois e eu que agradeço demais. Super indico o curso do professor Irismar e dou muita força também para que vocês se associem à FBTC. Eu sou presidente da Associação de Terapias Cognitivas do Estado de Pernambuco, né, que é o braço regional, estadual da FBTC aqui no Estado. E é super importante, gente, que a gente esteja realmente filiado, tanto à federação quanto à associação, quando no Estado existir, ou se aproximar da delegação nos estados em que não houver associação. Agradeço a Camila pelo convite, por promover esse curso aí, que está sendo, né, mais um difusor aí das terapias cognitivas e comportamentais, né, no Brasil todo. Né, Portugal, também vi os comentários de Portugal, então, assim, bem feliz que a coisa esteja, né, crescendo, né, dessa forma. Né, prazer estar aqui dividindo a tela com o Irismar, né, que mais que um amigo, o Irismar é um modelo já há muitos anos aí que eu me inspiro nele em várias coisas, e modelo não só como
profissional, como pesquisador, como clínico, mas como pessoa, né? Não é a primeira vez que eu digo para ele o quanto ele me inspira e me influenciou e influencia até hoje. Prazer. Palavras das minhas, Wilson. E Camila também. A Camila, para quem não sabe, é a nossa presidente da Associação de Terapias Cognitivas de Pernambuco, né? Agora, com a época da federação, estou tendo um pouquinho mais de oportunidade de conviver um pouco mais com ela, com o profissionalismo, com o trabalho que eles estão fazendo lá. Então, recomendo aí fortemente os cursos da Comportalmente também, que eu também tenho a honra de ser um dos professores do curso aí. É verdade, pessoal. Wilson é nosso professor. Ele dá aula na formação de terapia cognitivo comportamental para a gente e está dando módulo também de DBT na formação em terceira geração, que está indo ao ar em breve. Se vocês puderem já dar uma olhadinha lá no site, está muito legal a programação. E quem sabe o professor Ismar cede um pouquinho do conhecimento dele para Comportalmente também, divide com a plataforma, se divide, né, entre a plataforma dele e a Comportalmente. Seria um prazer enorme. Para mim também. Então vamos conversar, viu, professor, sobre isso. Tá certo. Oi, gente, boa noite a todos, obrigada pela participação de todos vocês. Boa noite, obrigado. Uhum.